Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. E eu volto no versículo 10, que é o texto para o nosso ponto de partida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Jesus, torna os nossos corações cativos a esta palavra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Com qual coração você tem lidado com o seu país? Qual é o coração que você tem olhado para esta nação? Qual é o sentimento pela qual você tem interpretado fatos, cenários e os dias do nosso país? Isso é algo que nós devemos pensar, isso é algo que nós devemos refletir, porque Deus leva muito a sério a maneira pela qual o seu povo trata a sua própria nação. Vocês vão se lembrar que a destruição de Sodoma e Gomorra, ela foi decidida pela ausência dos justos, porque não haviam justos operantes, porque não haviam justos em ação. Em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ela veio a juízo. A Bíblia vai dizer, nos dias do profeta Ezequiel, que Deus vai procurar alguém que pudesse se colocar na brecha diante de toda a nação, para que ela não fosse destruída. Um homem. E o texto diz que Deus não encontra ninguém. Em Babilônia, quando o povo de Israel estava lá, o povo ele é despertado para se movimentarem em graça, em ações, em atitudes, dentro de Babilônia. Muito embora que Deus vai trazer uma palavra para Israel, dizendo que os dias deles na Babilônia já estariam contados em 70 anos. Mas nesse percurso, a nação deveria se posicionar, plantando jardins, construindo casas. Eles não deveriam olhar para a nação pela qual eles estavam morando de uma maneira displicente. Eles deveriam tornar aquele ambiente melhor. Deus leva muito a sério, e a Bíblia nos conduz a um estilo de vida pela qual nós não devemos ignorar a terra, e muito menos o país, a nação em que nós moramos, seja ele qual for. Esse texto, ele vai nos dizer do interesse de Deus em trazer o ambiente dos céus para a terra. A intenção de Deus, o desejo de Deus, para que os céus venham
tocar a terra. Embora que muitos de nós desenvolvemos uma espiritualidade, e eu já vou falar isso no nosso primeiro ponto, onde que nós o tempo inteiro queremos ir para o céu. Esta vontade, ela não deve ser ignorada, ela não deve ser suplantada. Mas o texto vai nos dizer que enquanto Deus não nos levar para o céu, nós devemos desejar ardentemente que o reino de Deus chegue até a nós. Porque Deus não tem planos de destruição para a terra. Não há nas Escrituras nenhum plano divino em relação à terra para destruí-la. Esta terra será purificada, esta terra será renovada, mas ela não será destruída. O novo céu e a nova terra que nós encontramos no Apocalipse não é um novo no sentido de tempo, como algo inédito. É um novo no sentido de qualidade. Deus se importa com a terra, Deus se importa com a sua criação, e nós precisamos lidar com este mundo com as lentes de Deus. Algumas considerações importantes para que nós venhamos conduzir em oração esta noite. Em primeiro lugar, não podemos ser omissos ou indiferentes diante das injustiças sociais em nome de uma escatologia escapista. O que seria uma escatologia escapista? É aquela escatologia que pensa exatamente assim: no final dos tempos, a Bíblia diz que haveria um princípio de dores. No final dos tempos, a Bíblia diz que a iniquidade iria se multiplicar, que haveria guerra, que haveria nação contra nação. E todos aqueles sinais que vocês conhecem quando se trata do fim dos tempos. Então alguém diz assim: então, a Bíblia diz que seria assim, então não adianta a gente se posicionar, não adianta a gente lutar por aquilo que é justo, não adianta a gente levantar bandeiras, que nós sabemos que o mundo vai prevalecer contra nós. Então sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para a igreja e orar para Jesus voltar logo. Não adianta se envolver com as causas sociais do nosso tempo, porque no apagar das luzes, o mal vai prevalecer. Então a escatologia escapista é exatamente essa mentalidade, que eu não vou me envolver com aquilo que está diante das minhas mãos para fazer, porque Jesus está voltando, e na verdade tudo que eu quero é que Ele volte logo, para que o que está aí de pior possa ser destruído pelo seu juízo. É verdade que a Bíblia nos alerta que os últimos tempos seriam tempos difíceis. Mas em nenhum momento nas Escrituras você encontrará a Bíblia encorajando a igreja a ficar alienada ao seu tempo. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus instruindo os seus discípulos para que eles viessem ficarem negligentes e omissos em relação ao tempo em que eles iriam viver ao longo da história. Em nenhum momento você verá Deus encorajando a igreja para dar as costas para os valores de uma sociedade morais segundo as Escrituras. Jesus vai nos contar algumas parábolas, eu quero dizer apenas de duas delas. O texto vai dizer: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa? A sua casa. Que casa é essa? Essa casa pode simbolizar Israel, essa casa pode simbolizar o reino, essa casa pode simbolizar o propósito de Deus para a nossa vida, essa casa pode simbolizar o mundo, essa casa pode simbolizar a sociedade, essa casa pode simbolizar o tempo a qual nós vivemos. Qual, pois, servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo que é o seu senhor quando vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser ao seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus servos e a comer e a beber com os ébrios, virá o seu senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando Jesus nos diz que a nossa identidade é luz do mundo e sal da terra, Jesus está nos responsabilizando com o nosso tempo, Jesus está nos responsabilizando com a nossa geração, e como um servo bom e fiel, nós devemos estar operando, nós devemos estar guardando, salgando e iluminando os ambientes pelo qual nós estamos vivendo. Mateus 21 vai dizer, ou ainda uma outra parábola: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Essa vinha, ela pode simbolizar ou pode ser aplicada em várias realidades. E uma delas é o nosso tempo. É o tempo vigente do povo de Deus. Deus colocou missão na mão da igreja. Ele arrendou a sua vinha, Ele arrendou o seu propósito, Ele arrendou a sua missão, Ele arrendou o mundo. Gente, preste atenção, o mundo espiritual não deve estar nas mãos dos ímpios. A liderança espiritual de uma nação não deve estar nas mãos daqueles que resistem a Deus. A liderança espiritual de uma cidade deve estar nas mãos do povo de Deus. Deve estar nas mãos da igreja. Deus arrenda esta vinha para quê? Para nós assistirmos a vinha sendo devorada? Não, nós precisamos cuidar. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Deus vai esperar isso. Segundo lugar, exerce um papel sacerdotal diante da nação. Eu não sei qual é o seu costume pessoal de orar pelo Brasil. Eu sei que muitos irmãos ao redor do nosso país não refreiam a língua para amaldiçoar o país. Não refreiam a língua para ventilar as imperfeições do nosso país, no sentido de murmuração, no sentido de praguejar. Muitos cristãos não refreiam a língua para amaldiçoar o país. Por que eu nasci nesse país? Esse país é o país mais corrupto, e eles vão vociferando palavras que nunca abençoam a nação. Não, a igreja é chamada para exercer um papel sacerdotal. O sacerdote nos dias da antiga aliança, ele tinha o papel de representar a nação diante de Deus. Nós não podemos cessar de orar pela nossa nação todos os dias, fazer a oração que Jesus nos ensinou. A oração: venha a nós o teu reino, venha o teu reino sobre os poderes judiciário, legislativo e executivo da nossa nação, venha o teu reino em todos os setores da nossa sociedade. Nós devemos nos levantar como sacerdotes, intercessores da nossa nação. Você deve proibir os seus lábios de amaldiçoar o nosso país. Eu vejo as pessoas falando da América do Norte, eu vejo as pessoas falando de países da Europa como se lá fosse o jardim do Éden, e como se nós estivéssemos no portão do inferno. Abençoa a sua nação. Libere palavras. Se você estiver perto de pessoas que estão praguejando o seu país, se posicione em palavras que bendiz o nosso país. Você deve dedicar tempos diários para interceder
pela nossa cidade, interceder pelo nosso estado, interceder pela nossa nação. Existe um testemunho muito próximo de nós a respeito da ditadura em Zimbábue. Essa ditadura, ela não caiu simplesmente pelos movimentos humanos. Zimbábue, depois de 37 anos de ditadura feroz, essa ditadura cai, e eles claramente reconhecem que aquela fortaleza não caiu pelos movimentos humanos, mas que aquela fortaleza implodiu, porque aquele povo decidiu, como sacerdotes reais, intercederem no mundo espiritual para quebrar as fortalezas malignas que oprimiam aquele povo. O Brasil está sendo convocado para 3 dias de jejuns. A nossa igreja, de sexta para sábado, estará em vigília até às 5 horas da manhã. Existe um movimento no mundo espiritual que nós precisamos realizar, porque nós sabemos que não é apenas uma questão política, não é apenas uma questão humana. Existe principados, existe potestades, existem hostes infernais que estão em movimento para aprisionar a nossa nação. Nos dias do profeta Daniel, Deus o revela, um demônio, um principado, que a Bíblia chama o príncipe da Pérsia, uma entidade maligna, opressora, que estava em movimento sobre aquele país. Não se pode ignorar que sobre o Brasil, que repousa grandes promessas de avivamento, de igrejas pujantes, não se pode ignorar que o inimigo esteja de braços cruzados sobre a nossa nação. Você deve pensar sobre isso em oração e se levantar. Eu sou um sacerdote dessa nação e eu orarei, eu intercederei pela nossa nação, não apenas nesses dias tensos, mas de uma maneira diária, de uma maneira devocional. Nós devemos, segundo as orações de Jesus, orar para que o reino de Deus venha sobre a terra, não apenas sobre a nossa cidade, o nosso estado, sobre o Brasil, mas sobre a terra. Em terceiro lugar, nós devemos exercer o papel profético diante da nação, que foi algo que o Juan trouxe aqui na ministração do louvor. O que o profeta fazia? O profeta trazia a boca de Deus para o povo. Enquanto o sacerdote emprestava os ouvidos para a nação e os lábios para Deus, o profeta trazia os lábios de Deus para o ouvido do povo. Era o profeta responsável para trazer as denúncias de pecado. Era o profeta responsável para confrontar a rebeldia, a apostasia, a rebelião da nação diante de Deus. A igreja precisa desempenhar o seu papel profético. Essas duas últimas semanas, a nossa igreja se torna aí palco de um grande ataque. E de repente alguém chega para mim e diz: pastor, será que é necessário mesmo a igreja se envolver com essas causas? Será que não seria melhor a igreja ficar no seu canto? Para que mexer com essas questões? E a minha resposta é: então a gente precisa assistir o mundo se decompondo. Então aonde que está
a nossa virtude pela pureza, pela santidade, pelo temor a Deus, porque nós sabemos que quando o pecado ele fica desenfreado, quando ele se multiplica sem nenhuma retenção, o que lhe resta é juízo. É o que acontece com Sodoma e Gomorra. Deus não destrói Sodoma e Gomorra pela presença de ímpios, mas pela ausência de justos. Nós não podemos ficar passivos, nós devemos denunciar, sim. Nós devemos denunciar os pecados da nossa nação, do nosso tempo. Nós devemos denunciar, sim, nos posicionarmos, sim, com educação, com ética, com respeito, mas nós devemos nos posicionar, sim. O diabo quer colocar uma mordaça na boca da igreja, de maneira que nós não venhamos nos posicionar contra tudo aquilo que é destrutivo a nós mesmos, aos nossos filhos, às gerações próximas. A igreja tem um papel profético diante da nação. E nós não podemos negligenciar isso. Nós temos uma multidão de líderes no nosso país que já estão corrompidos, que foram comprados, como os profetas de Baal, que profetizava em favor do pecado de Acabe, em favor da apostasia de Acabe, da idolatria de Acabe, e aqueles profetas profetizavam em favor. Existem homens, líderes dessa nação, que se julgam pastores, que foram vendidos como Balaão, pelo ouro, pela prata, em nome de Deus. E precisa de uma igreja que se posiciona intensamente no mundo espiritual e também diante da vida publicamente. Vocês me entendem até aqui? Diga amém. Eu vou terminando dizendo, é importante saber. Vocês podem ler juntos? Vamos lá, 3, 2, 1. Não pense que o evangelho não afeta também política. Não pense que quando chega na área da política, o evangelho diz, eu vou pular essa casa porque eu não tenho nada a ver com isso. O evangelho tem princípios. O evangelho tem poder, o evangelho tem autoridade, o evangelho tem uma boa notícia para a política. Há um rei, há um reino de justiça, de paz, de alegria, de virtude. E quando o evangelho se estabelece, o evangelho vem trazendo virtudes para a terra. É por isso que quando eu penso política, eu preciso pensar política segundo os valores do evangelho. É importante saber que a igreja e o Estado são esferas distintas, igualmente estabelecida por Deus, mas com tarefas diferenciadas na nação. Foi Deus que instituiu o princípio da autoridade, e eu já quero explicar sobre isso. Precisamos lembrar que Deus institui o princípio da autoridade, mas delimita a sua esfera de influência. Preste bem atenção. Existe uma grande confusão quando nós vamos ler Romanos capítulo 13, quando fala que toda autoridade é constituída por Deus, e as pessoas começam a olhar para aquele texto, e como aconteceu com a igreja no tempo do nazismo, dizendo que Deus havia colocado Hitler para liderar o nazismo. Ele foi colocado por Deus. Então preste bem atenção. A gente precisa conceituar o que é autoridade. A autoridade é uma posição hierárquica na cadeia de comando, cuja finalidade é manter a ordem e promover a prosperidade do ser. Então preste atenção. A autoridade é um princípio.
Quando a Bíblia diz que Deus instituiu a autoridade, a Bíblia está falando que Deus instituiu o princípio. Agora, quem ocupa essa cadeira pode ser uma pessoa iníqua. Eu vou te dar um exemplo. Paternidade. Paternidade é um princípio. Mas existem muitos pais que, quando sentam na cadeira da paternidade, são pais ferozes, furiosos, são pais corruptos, são pais ausentes, maus. A autoridade continua sendo de Deus, o princípio da paternidade sempre será de Deus, mas quem ocupa pode ser uma pessoa iníqua. E sobre quem coloca lá, Deus interage com o povo. Deus interage com a nação, essa parceria. Quem vai chegar ao poder passa pelas decisões dessa nação. Você me entende até aqui? Diga amém. O evangelho está acima das ideologias políticas e não pode, em hipótese alguma, ser confundidas com essas. Não queira pensar que política é sinônimo de evangelho. Evangelho tem diretrizes para a política, mas está infinitamente superior a isso. Por isso eu termino falando para que nós não sejamos incoerentes nesses dias. Primeiro, não seja incoerente em relação à sua fé. Não seja incoerente em relação à sua fé. Você precisa lembrar que existe um forte movimento na nossa nação e no mundo para minar a nossa fé e principalmente a nossa fé nas Escrituras. Não se assuste, daqui a pouco tempo, leis sendo sugeridas para serem aprovadas, para refazer a linguagem da Bíblia, para não aceitar este livro como uma norma de fé, para colocar pronomes neutros nas Escrituras. Essa guerra nós vamos travar nesses próximos anos. Existe um esforço maligno para comprometer a sua fé na palavra de Deus, a sua fé nas Escrituras, a sua fé segundo aquilo que a Bíblia grita para nós quanto vida, grita para nós como norte, como direção. A nossa fé estará sob ataque, sob pressão. E vocês devem lembrar que existem várias instâncias de uma sociedade. E a última instância dela é a lei. E quando essa última instância, esta lei, se corrobora contra as Escrituras, então o que resta é um julgamento divino. Então você precisa lembrar que você não pode ser incoerente em relação à sua fé. Por isso, não ora para que Deus livre a igreja da perseguição em países comunistas, mas nas eleições votam em candidatos comunistas. Você não pode viver essa contradição. Você não pode permitir essa contradição. A segunda coisa, não seja incoerente quanto ao propósito de Deus para o Evangelho. Deus deseja que o Evangelho chegue em toda a terra, sim ou não? Deus deseja que o Evangelho chegue em todos os setores da sociedade, sim ou não? Em todas as áreas da nossa sociedade, é a vontade de Deus que o Evangelho seja plantado, absorvido, que o Evangelho venha florescer. Deus se importa com a expansão do seu Evangelho. Por isso, no dia das eleições, não faz sentido nós orarmos pedindo a expansão do Evangelho, mas nas eleições nós voltarmos para candidatos que querem taxar e fechar
as nossas igrejas. Penúltimo lugar, não seja incoerente com a família. Eu penso que nós precisamos reformular, ou pelo menos acrescentar aquela frase que diz que a igreja está sendo ameaçada. Porque de repente, se eu penso que a igreja está sendo ameaçada, a família está sendo ameaçada, é como se a família fosse assim, uma coitada que está no canto de uma parede totalmente oprimida. Não, gente. Não é assim que a Bíblia nos apresenta a família. Você sabe por que a família é tão atacada? Porque ela não é apenas algo que está sendo ameaçada. A família, ela é ameaçadora. Uma família saudável, uma família segundo os princípios do Evangelho, é uma bomba contra o sistema diabólico da nossa geração. Nada é mais poderoso nas mãos de Deus do que uma família. Um homem casado com uma só mulher, tendo filhos para a glória de Deus. Absolutamente nada é mais poderoso do que esta família nas mãos de Deus contra as fortalezas de Satanás. Nada. É por isso que querem desintegrar, desconstruir a nossa família, porque se desconstruir a nossa família, consegue afetar o eixo de toda essa estrutura que Deus estabeleceu para trazer o seu reino sobre a terra. Não seja incoerente com a sua família, orando por ela, mas nas eleições votar em candidatos que defendem a sua desconstrução. Não seja incoerente com a futura geração. Nós oramos pelas crianças todos os cultos da nossa igreja. Não faz sentido a gente orar pelas crianças, orar pelos filhos, mas nas eleições voltarmos em candidatos que defendem pedófilos e a ideologia de gênero. É uma incoerência. É uma incoerência. É uma incoerência. Não seja incoerente com o bem social à luz das Escrituras. Não faz sentido nós orarmos pela libertação de drogados, mas nas eleições votarmos em candidatos que defendem a liberação das drogas. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero que a gente tira pelo menos uns 5 minutos de oração. E nessa oração eu quero que você chore pelo nosso povo. A gente não faz ideia o que está por detrás das cortinas nesses últimos dias que antecedem as nossas eleições. Mas a Bíblia diz que quando o povo clama, o céu se movimenta. Nós não sabemos o resultado das eleições. Nós não sabemos. Mas independente, qual seja, a igreja precisa estar preparada por aquilo que há de vir. Independente de quem ganha. O diabo não vai reduzir a marcha, o diabo não vai desacelerar. Ele vai violentamente crescer contra nós.
Mas a gente, pastor Samuel, a gente já conhece a temperatura do fogo. Nós conhecemos os dentes dos leões. Nós conhecemos a fria guilhotina. Nós conhecemos o fio da espada. A história prova que nós, como igreja de Cristo, experimentamos as piores atrocidades sobre a terra. Nenhum povo sofreu como o povo de Deus. Houve um imperador em Roma que ele ofereceu presentes para alguém que trouxesse uma novidade de tortura. Havia esgotado todo o cardápio de tortura contra os cristãos. Ao longo da história, tentaram exterminar o povo de Deus. E nós estamos aqui de pé, nós estamos aqui de cabeça erguida, para gritar bem alto que nós não estamos com medo. Nós estamos firmes, não vamos retroceder com o nosso propósito, com a nossa missão de trazer o reino de Deus sobre a terra. Nada é capaz de parar o povo